o Silvio César Orfão, foi diretor do DRS durante 5 anos, né, diretor, e hoje ocupa uma função que é de articulador, mas nunca saiu, né, do auxílio aí da administração, porque também é vice-diretor, né, como se fosse o substituto do Dr. Francisco, que é o atual diretor hoje. Como é que eu começo a falar do Silvio? Quando eu vim para o Estado, eu falo que o Silvio é um ótimo gestor, porque ele, dentre as qualidades que ele tem, ele vai falar um pouquinho hoje para nós, identificar profissionais com potencial é uma das qualidades que ele olha para o indivíduo e ele consegue pensar na questão ali de mudar de espaço, de que não está feliz naquele espaço, assim por diante. Mas, assim, aproveito a oportunidade, Silvio, para te dizer que grande parte da minha formação foi, né, pela possibilidade, foi pela possibilidade de você abrir e acreditar nos profissionais que estão próximos de você. Se tem uma característica sua, é de acreditar, né, de que cada um tem sim os seus defeitos, mas também suas qualidades e que elas podem ser melhoradas sempre. E aí a gente vai falar um pouquinho de gestão hoje, né, gestão de serviço, com o olhar do serviço público, que é uma coisa que você tem. A gente acha, né, Silvio, que serviço público não faz gestão, né? Muitas pessoas ainda acreditam nisso, que porque o dinheiro é público, porque o serviço é público, eu não preciso fazer gestão. Tudo vem, né? Tudo é fácil. Com certeza hoje, né, ou já há algum tempo, esses moldes aí já se reformularam, graças a Deus. E fazer gestão pública é um dos maiores desafios de um profissional. Quais são esses grandes desafios que você vivenciou e que você ainda vivencia na gestão pública, dentro do departamento principalmente? Eu entendo que no serviço público a gestão ela é fundamental, até porque na realidade, você disse uma coisa, né? Tem muito recurso. Para a gente trabalhar com recurso, a gente precisa entender de legislação. E entender de legislação significa seguir à risca aquilo que pode e aquilo que não pode. Primeiro, eu queria te dizer que foi um prazer meu trabalhar com você, né? Entendeu? Então, essa conversinha aí, a gente pode evoluir um pouco mais, porque também a gente ganha. Quando a gente trabalha em equipe, não há mérito de um só. Existe uma liderança, e ela é nata, né? Eu posso até desenvolver a liderança, mas eu entendo que ela, por muitas vezes, ela é nata. Você só precisa aprimorar, né? E dentro do serviço público, ele é cheio de amarras e regras, né? Tudo é muito difícil. Então, não é essa facilidade que as pessoas veem, né? Porque todo recurso, ele é amarrado com alguma lei, com alguma nota técnica, e que para a gente faça a utilização deste recurso, a gente tem que seguir a risca. Não tem como, não tem meio termo, não dá para eu fazer meio pregão, não dá para eu fazer meio hospital, não dá para eu fazer meio AME, tudo tem que ser dentro de tudo a organização que o Estado se propõe. Por que eu citei isso? Porque o AME, por exemplo, é um contrato de gestão. Então, o DRS ele trabalha no apoio, né, ao instrumento do Estado que está na região, existe um gestor lá dentro, mas o DRS, junto com a coordenadoria, lá na Secretaria de Estado da Fazenda, ele acompanha e monitora toda essa gestão à distância. Então, é um lugar que você ocupa pensando em várias vertentes. Eu te falei de pregão, falei de um ambulatório médico de especialidades, que é o AME, mas eu também estive no hospital de Mirandópolis, enquanto diretor nos anos de 94 e 95. Era um momento muito difícil, porque eu estava aqui e lá ao mesmo tempo. Aqui é um órgão administrativo, né, que planeja e organiza a saúde da região. Lá um órgão que presta assistência direta. E aí, diferente do AME, a gestão é do próprio Estado mesmo, não é por terceirizado. Então, eu aprendi muito com as pessoas que eu encontrei pelo caminho, por isso que eu disse para a Lucila. Quando a gente olha para as pessoas e está montando a equipe, você tem que entender que muitas delas, elas não vão te dar 100%. Mas os 50% que ela te ofertar, se você souber aproveitar, você vai ter um excelente trabalho de qualidade, de excelência. Eu tive várias situações de pessoas desacreditadas, onde eu estive próximo e pude enxergar isso e trazer para o meu lado, né? Então, eu entendo que fazer gestão do serviço público é olhar para as pessoas, até porque hoje nós temos
um RH bem envelhecido, bem cansado, número muito reduzido. Então você tem que olhar para as pessoas e entender as suas dificuldades, mas você tem que seguir a legislação do começo ao fim, porque senão você não consegue gerenciar. Isso é um desafio, seguir a legislação, ou isso de repente é um suporte positivo dentro da gestão, por exemplo, desses recursos que não são privados? As duas coisas. É um desafio, porque você tem que trabalhar pensando no bem maior, da maior número de pessoas possível, né? E você tem que fazer o gerenciamento desse recurso. E também é uma potência, porque o dinheiro é marcado. E a gente sabe do jeito que eu vou falar o Brasil, mas o mundo vive, né? O mundo vive em um conflito absurdo de ideologias, que eu acho que nem caberia mais a gente estar passando por tudo que a gente tem passado, mas a gente precisa entender que eu tenho que ser honesto no meu dia a dia, no meu lugar que eu ocupo, né? E não entrar nesses meios. E quando a gente está na gestão de um serviço grande, um departamento regional, são várias forças que te procuram. Forças do bem, forças do mal, forças da lei. Então, se você não seguir tudo aquilo que já está posto, né, através da legislação paulista, no meu caso, você corre um sério risco de, até numa boa vontade de tentar fazer algo para que a coisa aconteça, você se esbarrar em alguma coisa que te impeça e sofrer alguma sanção. A gente tem, por exemplo, hoje no serviço público, o Tribunal de Contas e a Fazenda, que nos monitora o tempo inteiro, graças a Deus. Né? Então, você tem que estar ligado nisso. Não dá, como eu te disse no começo, não existe meio. Né? É por inteiro. A formação do Silvio, ele é assistente social, e aí quando você foi nomeado no departamento regional, não foi por indicação, mas sim por responsabilidade técnica, por característica técnica, né? Como é que você deu isso? Eu costumo brincar que eu herdei, né? Não foi uma escolha, foi uma herança. Na realidade, eu trabalhei 16 anos com saúde mental, né? E eu morava em Santa Rita do Passa Quatro, trabalhava num grande hospital psiquiátrico, aquelas colônias, né? E durante 16 anos eu trabalhei com a humanização, né? Durante 16 anos eu trabalhei muito com humanização, desinstitucionalização, né? Sou apaixonado pela saúde mental e eu aprendi muito ali. Eu aprendi muito da miséria humana, eu aprendi muito da valorização do outro, né? Eu vi coisas que me chocaram muito. E no ano de 2011 a gente resolveu que a gente gostaria de vir ficar perto da família, que a gente estava longe. E naquele momento eu resolvi que eu ia pedir transferência para um hospital próprio do estado, hospital de Promissão, eu e minha esposa. Nós dois pedimos, a transferência dela deu certo, a minha não. Enroscou, e o único órgão que eu poderia prestar serviço naquele momento seria o DRS, porque até então eu estava morando em Penápolis. E eu vim para o DRS por acaso. Foi por acaso, porque eu não tinha outro lugar para ir, vai ter que ser para o DRS. E chegando aqui, menos de 8 meses depois, eu assumi a diretoria. Eu assumi a diretoria por um outro problema que teve, um diretor que se afastou, tiveram algumas situações, e eu trabalhava no gabinete como assistente técnico, né? Me viram porque eu fiz uma visita numa aldeia indígena e fiz um relatório porque eu me encantei pela situação. Me encantei não, eu me choquei com a situação e me encantei pela causa indígena também, né? E mandei o relatório para a área técnica da saúde indígena. Só que passou pelo gabinete e o diretor da época viu meu relatório, me chamou e falou: eu quero que você venha trabalhar aqui no gabinete junto com as meninas, a gente precisa de alguém para escrever esses relatórios com mais profundidade, com mais dados. Foi essa fala. E eu vim. E achei que ficaria de assistente o resto da vida ou iria para algum setor. Mas quis o destino que essa pessoa se afastasse, né, por outras questões. E então eu fui convidado a ficar. A princípio, a senhora, você topa ficar por 3 meses? E o tempo passou. Quando eu vi, já tinham sido 6 anos. Nesse meio de tempo, eu também tive que assumir o hospital de Mirandópolis. Aí não foi uma herança, foi uma imposição mesmo. Olha, precisa que você assume. E eu assumi, né? Foi um período muito louco da minha vida, porque morava em Penápolis, trabalhava em Araçatuba e trabalhava em Mirandópolis. Então, eu vivia mais dentro do carro do que qualquer coisa. Mas foi onde eu cresci muito também. Eu falo que foram momentos da minha vida que mexeram muito com a minha história. O início na psiquiatria, depois estar aqui, ter que assumir um hospital geral. Eu não sou enfermeiro, sou assistente social. Né? Na minha faculdade eu não tive SUS, quem levou o SUS para dentro do meu curso fui eu, porque eu já era funcionário do Estado. Né?
Então foi uma faculdade, assim, um curso de doutorado, posso te dizer, porque uma equipe administrativa é uma equipe assistencial. Você mudou a estrutura de como trabalhar? Por exemplo, a hora que você assume, você toca o serviço com aquela cara ou você vai ajustando? Como é que você fez? Foram duas situações distintas. Aqui no DRS, quando eu assumi, era um momento que eu não tinha certeza de quanto tempo eu ficaria. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu preciso primeiro me aproximar das pessoas e entender quem são essas pessoas. Então, eu fui fazendo tudo devagar, muito mais devagar, observando, conhecendo as pessoas, né? Ouvindo as pessoas também, porque eu gosto muito de falar, mas eu gosto muito de ouvir também, porque a gente troca muito, né? Então aqui a coisa foi uma pegada mais de leve, mas eu fui trocando, organizando, colocando as pessoas mais próximas, enxergando as potencialidades. Já em Mirandópolis, não. Eu cheguei e a fala era, olha, tá sumindo. Eu tinha a perspectiva que eu teria sumido aí 15 dias. Eu recebi uma ligação, ó, amanhã sai no Diário Oficial, você precisa estar lá. Então lá eu já fui fazendo as coisas mais a toque de caixa, porque o prazo era curto e eu tinha que reorganizar, eu tinha que pensar que aquele lugar é um lugar que as pessoas ainda não tinham a prática das reuniões de equipe, do trabalho em equipe. Então eu me lembro que uma vez eu reuni todos os médicos dentro do conforto médico e fiz uma reunião com eles, e depois eu recebi uma ligação de um dos médicos. Assim, na minha vida inteira, eu nunca tive um diretor que sentasse com a gente para fazer reunião do jeito que você fez, com alguém do lado, com lista de presença, com ata e dentro do conforto médico. E eu penso isso, eu acho que a reunião de equipe, ela tem que acontecer, não importa o momento ou a hora. Se precisar parar e fazer, pensar, refletir, dar um passo atrás, a gente tem que fazer. Porque senão a chance de dar errado é muito grande. Então, perceber que há necessidade de conversar com a equipe, é necessário parar. Então, não precisa ser formal, né? Pode ser algo bem mais informal, mas que você consiga colocar o maior número de pessoas possíveis envolvidas naquela ação. Quando eu falei do corpo médico, foi muito interessante, porque tinha médicos que eu nem conhecia, né? Então eu fui lá para o Conforto e fiz uma reunião lá. E foi muito legal. Quando a gente pensa em divisão regional, a gente pensa em articulação. Araçatuba articula com aproximadamente 40 municípios, né? Tem secretários municipais de saúde em cada município desse, que se intitulam ou fazem gestão. Como que é essa relação aí do Silvio, DRS, com esses que se intitulam ou que realmente esses que fazem gestão? E fazer essa articulação de divisão, de regional, junto com esses municípios? Essa resposta eu quero ver. Então, é muito engraçado, né? Hoje, como a Lucila disse no começo, eu estou como articulador da atenção básica. Então, dentro dos 40, eu tenho 10 que são referências diretas minhas. Esses municípios são os municípios que eu trabalho mais diretamente. Por um outro lado, como ela mesma disse, eu também sou o substituto do Francisco, que é o atual diretor, e eu conheço todo mundo, então eu participo, e como articulador a gente tem que participar de todas as reuniões, todos os fóruns que tem na região. Então eu também tenho contato com os outros 30 secretários. Ser secretário, estar secretário, ser gestor é algo que é muito íntimo também, porque assim, não basta querer. Eu tenho que ter certeza que eu sei fazer gestão. Na minha opinião, tanto na educação quanto na saúde, esses cargos deveriam ser todos por concurso público. Mas infelizmente não são. São cargos técnicos políticos, né? Você coloca o técnico, mas uma indicação política. E muitas vezes a pessoa que vem, ela não tem a capacidade técnica. Né? Não estou falando desse ou daquele, eu estou falando no contexto geral. Eu acho que a gente sofre muito no SUS com isso. Eu acho que a gente tem gestores que entram totalmente sem experiência nenhuma, mas em 6 meses você vê aquela pessoa se desenvolvendo maravilhosamente bem, porque ela quis, ela gosta, ela vai correr atrás. E a gente tem experiência de gestores que estão há mais de 20 anos na gestão, com um discurso técnico, mas com uma prática política horrível. Que na hora que tem um discurso lindo, sigo toda a cartilha do SUS, só que ela é fantasiosa, porque ela segue a cartilha do prefeito. Não estou falando aqui nessa conversa que as pessoas não têm que seguir o prefeito. Tem que seguir o prefeito, obviamente, o prefeito é o líder. Mas tem que dar dados concretos para o prefeito, que quando eu me aproprio de uma instituição que atende um ou mais municípios, eu devo ter a relação com todos os envolvidos. Não dá
por exemplo, para se tornar algo específico de alguém. A gente está falando de saúde pública, né? Então, por menorzinha que seja a cidade, aquela OBS ela tem que entender que ela vai atender a todos, sem distinção. E o que eu vejo muito ainda é a interferência política, né? Tanto na pequenininha quanto na maior. Né? A interferência político-partidária eleitoreira. Né? A gente costuma brincar aqui que eu e as pessoas que me conhecem há um bom tempo, que eu acabei com umas pastinhas, né? Que essa história é muito engraçada. Quando eu chego na região, tinha uma combinada, os vereadores procuravam órgãos para pedir agendamento. E eu fui aquele que falou não. Eu falei não, o agendamento vai para o município. É o município quem define. O DRS não tem que entrar nisso. Agora, o município também tem que ter essa regra e essa técnica, essa crítica, que se ele ficar passando na frente, ele não vai cumprir os princípios do SUS. Né? E aí a gente tem uma outra interferência nisso também, que eu estou falando aqui de secretário, técnico, de fazer gestão, mas que é a tal da judicialização na saúde. Então, muitas vezes, a gente teve um exemplo recente aqui de uma situação que chegou uma ordem judicial para se comprar uma cirurgia por R$12.000. Quando eu faço contato com uma pessoa de um certo prestador, o prestador fala, mas a cirurgia já está agendada. A pessoa que está se recusando. E aí foi muito interessante, porque aí a gente começou a pedir relatórios, encaminhamos ao juiz, enfim. A cirurgia estava agendada, estava organizada, mas era um desejo da pessoa fazer particular. E ela procura o juiz e diz para o juiz que ela não tem cirurgia, que ela está internada, mas que não sabe a data que vai fazer, que não tem garantias, e o juiz determina, então, que o município pague a cirurgia. Quando este município faz contato com a gente manda todos os relatórios, vai por água abaixo, isso acaba, o juiz cancela e a pessoa faz o serviço no SUS. Então a gente precisa muito acabar com essas interferências. E muitas vezes aquele secretário que não sabe fazer gestão, ele vive atrás dessas questões, apagando fogo para resolver problemas que uma melhor gestão, uma melhor organização dos serviços não teria necessidade desse tipo de ação. Quando você entrou, você teve uma estratégia de se aproximar dos secretários. Qual foi? Quando eu cheguei, eu falei, eu preciso entender algumas formalidades, né? E uma das coisas que me deixava muito angustiado eram as reuniões de CIR, do Colegiado Intergestor Regional. Porque eu achava uma coisa um tanto quanto confusa. Aí a gente trouxe para cá uma pessoa que fez capacitação, um dia com os técnicos do DRS, outro dia com os secretários de saúde, e falou daquele espaço, quanto aquele espaço era espaço de pactuação do SUS, de importância, e quanto que as pessoas deveriam se apropriar. E a gente sempre teve um certo esvaziamento, um faltava aqui, o outro faltava lá. Então a gente teve a ideia de começar uma CIR itinerante. Cada mês a gente realizava a CIR num determinado município. E o diretor regional para fazer a CIR, então muitas vezes fazia ou na Câmara de Vereadores, ou algum plenário de escola, alguma coisa assim. Mas todas as vezes a gente tinha vereadores, prefeitos, até deputado a gente acabou recebendo numa CIR. E isso foi legal, porque a gente pôde mostrar para eles também como que é o SUS. Porque muitas vezes a gente reclama da interferência política, mas a gente precisa ensinar também. Né? Eu sou político, eu entendo da política, mas e do SUS? Eu entendo do SUS? Quais são as instâncias do SUS? Né? Qual que é a importância de ser tudo pactuado numa reunião formal, com um ata? As pessoas não têm noção de tudo isso. Né? Então, esta CIR ela aproximou a gente das equipes municipais, mas também de alguns políticos que começaram a ouvir, assistir às reuniões. Então foi um momento muito legal, né? A gente chamava de CIR itinerante. Eu acho que essa foi a estratégia mais legal que a gente fez. Assim. É uma das metas, ou foi uma das metas mais importantes? Entre essa, você teve algumas outras metas que você trouxe junto com essa gestão sua? Olha, então, quando eu venho para cá, eu estava já há 16 anos na região de Ribeirão Preto, né? E eu vim para cá e eu vim de um lugar que era reconhecido por potência. A região de Rio Preto tem uma potência grande, 3 cidades grandes que compunham aquela região, muito prestador forte, né? A gente está falando aí de uma qualidade diferenciada na saúde regional. Quando eu venho para cá, que eu começo a tomar pé da região, eu observo uma fragilidade muito grande numa determinada região, e uma potência muito grande na outra. Eu estou falando da região dos consórcios, que é a região de Penápolis, que inclusive todo mundo falava que era bairrista, porque era só porque eu era penapolense, mas não é o caso.
e a região de Andradina. A região de Penápolis, ela tinha Santa Casa de Penápolis e a Santa Casa de Birigui. Enquanto a região de Andradina, ela tinha Santa Casa de Andradina, Hospital Regional de Ilha Solteira, Santa Casa em Pereira Barreto, Guaraçaí, Sul de Minúcia, Hospital Estadual de Mirandópolis e o AME Andradina. Então, assim, era nítido o desequilíbrio, né? Não tinha como você olhar para aquilo e não ver. Então, meu maior sonho era desenvolver aquela região, desenvolver a região dos consórcios. Porque aqui a região central, apesar dela, ela também tem tudo e ela é uma região menor no sentido de proximidade. A região aqui tem 10 municípios, 11, né? Com a central, com a sede, que era Araçatuba, a região de Andradina, 12, e aquela região de Penápolis, com os municípios todos pequenininhos, 17 cidades, né? 17 cidades com muita carência em saúde. Mesmo Penápolis tendo tido aquele consórcio, que é o primeiro consórcio do SUS no país, que foi muito potente, quando eu chego ele já não tinha mais essa potência, né, que ele teve no passado. Então, uma das minhas metas era tentar equilibrar. Tive total apoio do governador à época, que era o Geraldo Alckmin, entendeu? Do meu coordenador, que é o Benedita Cássio, da VIUIP, então vamos fazer o serviço em Penápolis, vamos equilibrar. Porém, na região eu tive uma resistência muito grande. Eu queria colocar um serviço lá porque eu era bairrista, mas as pessoas não percebiam que olhar para o próprio umbigo e exigir algo que não era possível só iria atrasar o processo e ninguém sairia ganhando. Dito feito, a região dos consórcios continua sem nada. Agora, depois eu vou contar que vai chegar coisas, né? A região central, que foi a grande, que brigou muito, não teve o que eles queriam, continua com os mesmos equipamentos, né? E a região de Andradina está lá do mesmo jeito. Então, assim, aquele movimento bairrista, ele só inviabilizou que a outra região crescesse e que essa aqui, por consequência, avançasse também. Mas hoje, a gente entrega no ano que vem o Hospital de Birigui, é um hospital de 274 leitos, né? Que vai ajudar muito, ele vai ter serviços de baixa e de média e alta complexidade, e o AME Penápolis, que é um novo formato de AME, que é o AME digital, que vai ter atendimentos presenciais e atendimentos online, né? Então é um outro equipamento. Então isso é muito legal, só que veja, a minha meta era de 2014, 2015, nós estamos em 2025. Então o quanto que a política mal feita e sem discussão técnica, ela atrapalha, ela emperra. E isso aconteceu na minha gestão. Foi muito difícil? Foi. Mas está acontecendo agora, então estou feliz. Você se considera um gestor centralizador? Centralizador, não. Pelo contrário, eu gosto bastante de delegar. Mas eu sou meio encardido. Eu quero saber tudo o que está acontecendo. Mas eu não vou interferir. Eu sempre acreditei no potencial das pessoas e acho que um gestor ele só vai conseguir, de fato, fazer aquilo que ele faz quando ele delegar e acreditar nas pessoas que estão à sua frente. Eu tive experiências muito ruins de pessoas que, de fato, não estavam na minha equipe para fazer o que deveria ser feito, e sim por outros interesses. Mas eu tive pessoas maravilhosas que eu vou guardar para o resto da vida, tanto quanto profissionais, quanto algumas que viraram amigos pessoais, mas a admiração e a gratidão por essas pessoas é para sempre, né? Então, foi muito legal isso, essa questão de eu delegar, mas eu também querer saber tudo o que está acontecendo, né? Tanto é que eu volto, eu sou articulador, mas hoje eu adoro saber tudo o que está acontecendo no RS, se precisar da minha ajuda, eu estou ajudando. Nem todo mundo gosta disso, mas a grande maioria gosta. Silvio, no início do nosso bate-papo, você falou que hoje a DRS de Araçatuba, um pequeno número, né, de colaboradores, de servidores, enfim. E qual que é o milagre do gestor para tornar essa equipe motivada, capacitada e com brilho nos olhos para fazer e vencer os desafios? O SUS é que me faz brilhar os olhos. E o que você faz com a sua equipe? O projeto SUS é o que me encanta e eu acho que a gente tem que se debruçar e tem que correr. Com a equipe é muito difícil. Né? É muito difícil porque a gente não tem esse poder de contratação direta. Né? Então a gente tem alguns cargos em comissão, que entra o gestor, alguém se aposenta e troca e coloca alguém. Hoje a gente conta com estagiários, né, que ajudam, que fazem esse apoio para a equipe. E essa DRS, eu falo deste lugar de que tem falta, mas tem falta em números, mas tem muita gente potente, entendeu? Então, eu passei por outros locais já,
eu gosto muito de falar isso, da potência da equipe de Araçatuba. Eu não sei o que foi que fez essa junção, mas a gente tem pessoas muito potentes e muito apaixonadas pelo SUS, entendeu? Então a gente acaba cobrindo. O próprio Estado tem pensado em situações para resolver esse problema. Teve recentemente o concurso da vigilância, que a gente está pedindo para fazer o uso dele, para ver se consegue trazer profissionais. A gente acaba tendo contato com outros hospitais e recebendo um outro funcionário de fora. Nós agora estamos com um projeto junto com a Central de Penas Alternativas, aqui da região, para receber pessoas que cumprem penas alternativas para prestar serviço aqui no DRS. Então, acho que a primeira coisa é acreditar no SUS, acreditar que ele precisa da nossa força e ser inovador nesse seguinte sentido, de pensar que eu tenho que buscar apoio de todos os lados. Então, se existe hoje uma central de penas alternativas, onde as pessoas precisam pagar por aquilo, por que não utilizar? E eu estou falando isso, inclusive, já divulgando para vocês, porque quando eu fiz contato com a central de penas, eles têm dificuldade de colocar as pessoas para cumprir pena por preconceito. E, gente, preconceito é a pior coisa que existe no mundo. Né? Então, é isso, é se olhar para todos os lados, entendeu? Estágio remunerado, estágio não remunerado, ir para São Paulo e pedir. Essa gestão já tem sinalizado que está fazendo movimentos para tentar resolver a questão da contratação. Alguns serviços são terceirizados, e você fala, mas terceirizar, e o Estado? Não é necessário. A terceirização ela é importante, entendeu? Então, quando a gente fala de judicialização, que é algo que não tinha nos DRS, e hoje a gente tem que ter uma equipe de mais de 20 pessoas para dispensar medicamentos, comprar, organizar e dispensar medicamentos de ordem judicial. Esse é um serviço que ele pode ser terceirizado, dá para ser terceirizado e deve ser terceirizado, entendeu? Tem outros serviços que eu não concordo, eu acho que tem questões que tem que ter mesmo aí o braço do Estado, o gerente estadual, mas tem situações que é possível ser feito. Então, a gente trabalha pensando nesses focos, né? Então, terceirizar a farmácia, trazer mais estagiário, ampliar o número de vagas, correr atrás da central de penas alternativas, enfim, falar com os colegas de outras DRS, tem ninguém querendo transferência, hospitais da região, né? Então é esse caminho, porque milagre não se faz. Ô Silvio, se você pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você faria diferente? De forma alguma. Jamais, nada diferente. Os enfrentamentos com São José do Rio Preto? Nada. Tanto é que, assim, eu gostaria muito que hoje a região de Araçatuba fosse, de fato, uma RAS, que é a Rede Regional de Assistência à Saúde, que ela pudesse ser sozinha, mas hoje a gente ainda depende de São José do Rio Preto. As nossas brigas com São José do Rio Preto, que a gente brigava muito, né, Lu? Eram brigas para salvar pessoas, para brigar pela saúde. Então, por exemplo, é engraçado porque hoje a gente está nessa pegada de separação, de vamos separar, mas ambos os lados também tem um pezinho preso, assim, que para uma coisa que segura, que é a questão assistencial, mas não é só isso também, tem uma história construída aí, né? Então, não me arrependo de nada, nem das brigas com o Rio Preto, nem das brigas com os políticos, nem da briga com os médicos, que eu tive muitos problemas com alguns profissionais da medicina, as enfermeiras também, que são umas potências, mas também tem um gênio bem abençoado, né? Agora, então, assim, quando você quer fazer algo que você acredita, você não se arrepende. Agora, para finalizar, vamos esquecer um pouquinho o Silvio gestor, vamos pensar um pouquinho no Silvio pessoa. Palavrinhas, uma única palavrinha para uma resposta. Comida predileta, Silvio? Ai, feijão. Bebida. Cerveja. Uma característica que é essencial para um ser humano. Alegria. Gestão. Boa guerra, uma boa guerra. Para aposentadoria. Mercenaria. Adoro mexer com artesanato. Eu brinco que eu, num determinado momento da minha vida, eu fiz essa fala num curso que eu fiz. Eu fiz a opção por trabalhar e ganhar dinheiro. Mas a minha paixão sempre foi a arte, né? E eu brinco com isso, que eu fui ser artista do Sul. Eu gosto muito do trabalho artístico, eu acho que a arte, ela traz saúde, né? Eu falo isso por mim.
Em que sentido? Eu sempre gostei da marcenaria, né? Não era o meu hobby, o que eu mais gostava mais era do teatro, mas eu gostava da marcenaria. E com a pandemia isso aflorou muito, entendeu? E eu descobri que no momento que eu tô lá, mesmo que eu não vou fazer nada com aquela madeira, mas se eu pego ela e começo a lixar, o quanto que aquilo é terapêutico para mim. E vou me conversando comigo mesmo, pensando em algumas questões, elaborando o meu dia. E aquele momento pandêmico foi horrível, porque a gente tinha acabado de mudar de Araçatuba, né? A gente fazia 6 meses que a gente morava em Bauru. A gente já não conhecia ninguém em Bauru, com a pandemia aí que ficou o negócio zerado, né? Então, eu acredito que isso me ajudou muito. Muito, muito, muito. Então, eu marcenaria. Uma última pergunta, um grande amor. Deca e João. E os grandes amores que a gente tem que manter. Estou no casamento de 30 anos, tenho um filho de 25 anos. Eu não sei viver sem eles. Mas eu também não sei viver sem meus amigos. A gente tem um amigo aqui do DRS que foi para São Paulo, ficou no e-mail lá, estava louco para ele voltar. Ele não sabe disso, vai ficar sabendo agora. Mas assim, quase só tem rojão, o dia que ele falou, tô voltando. Por isso, porque eu gosto muito de gente. Acho que eu fiz serviço social por isso, porque eu gosto muito de pessoas. Eu acredito no ser humano. Se tem uma coisa que fica muito forte para mim, Silvia, que eu aprendi com você, de que fazer gestão não é só fazer gestão da parte burocrática, né? É entender o que o paciente, mas principalmente o que aquele profissional que é da minha equipe, o que ele sente, o que ele traz. Eu lembro de um dia que eu estava aqui sentada, que você me convidou para ir para Mirandópolis, e eu falei, mas eu tô grávida. E comecei a chorar. E você, calma, não entra, porque na minha cabeça eu já me via obrigada a estar respeitando um pedido do diretor na época, né? E você, não, calma, então você está com essa situação, respira, a hora que você voltar, a gente volta a conversar. E eu acho que olhar, fazer gestão, né? Se eu aprendi alguma coisa, e se foi um legado que você deixou, pelo menos para os profissionais que estiveram sob a sua gestão, é de que a gente é muito mais do que esse espaço, né, de trabalho, e que respeitar aquilo que o outro traz, né, o profissional traz, também é importante, porque ele passa a respeitar muito mais aquilo que é discutido dentro daqui. Muito obrigada. Eu acho que a Dani já te deu o livro, mas agora tem a minha dedicatória. E aí você faz parte, né? Aprendi políticas públicas com você também, então gostaria de agradecer imensamente. E quando a gente conversou a respeito de uma pessoa que pudesse falar de gestão, né, da dificuldade que é fazer gestão de serviço público, a gente pensou em você e não tinha outra pessoa para elencar. Ô Lu, obrigado por tudo. E assim, o que eu queria dizer é exatamente como eu falei no começo. Eu gosto muito de falar, mas eu gosto muito de ouvir. E para fazer gestão no serviço público, você tem que dar escuta. As pessoas são diferentes. E cada uma tem algo para te ensinar. E cada uma tem um momento que você vai poder estar com ela, contar com ela, e vai ter um momento que não. E a gente precisa aprender a respeitar isso. O que eu vejo muito é desrespeito. Desrespeito com o limite do outro. E as pessoas têm limites. Não dá para a gente achar que todo mundo está disponível o tempo inteiro. Toda hora você vai ouvir aquilo que você quer. Como eu disse para vocês, eu sou ocioso, mas eu sei respeitar as pessoas. Eu acho que isso... E eu também aprendi muito com você, né? Eu lembro que a pessoa que eu falei que eu mais amo, que é a Deca, um dia virou para mim e falou assim, você já viu a potência da enfermeira que você tem no DRS? Eu falei, como assim? Eu tô falando da Lucila. Eu falei, já, mas eu acho que eu preciso me aproximar da Lucila. E logo depois a Lucila se afastou para ter o primeiro filho dela, e um dia eu tô na sala, ela entra e fala para mim que ela já estava voltando da licença maternidade, estava à minha disposição. E eu lembro que naquele momento a gente estava reunido pensando num nome para vir trabalhar comigo no gabinete. Tá aí o amor pro resto da vida. Vim eu da trampo. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Entendeu? Muito legal, entendeu? Aquilo que a gente falou nos bastidores, a gente fala um monte de coisa, pra gente ficar repensando, querendo falar um monte de coisa, mas eu acho que, como eu disse agora há pouco, não me arrependo de nada, tudo que eu falei era que eu tinha que falar mesmo.